Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço, aquele aperto de mão diferenciado e convidá-los a mais uma reflexão. Hoje eu quero refletir a respeito do testemunho que Jesus vai dar, né, a respeito de João segundo Mateus, né? E esse testemunho, ao meu entender, é como se fosse uma bomba atômica, metaforicamente falando, sobre a cabeça de João, sobre os ensinamentos de João a respeito do próprio Jesus, né? Porque, veja bem, Jesus, o texto vai dizer que João, ele tinha sido preso. Ele tinha sido preso por quê? Porque ele foi tentar ensinar Herodes, dizer para Herodes o que Herodes deveria fazer ou não, dizendo que Herodes não poderia ficar com a mulher do seu discípulo porque era adultério. Herodes resolve prender ele, a mesma mulher desse discípulo, né, de João, tem uma filha que dança para Herodes, agrada Herodes, então realiza o pedido da mãe, que é pedir a cabeça de Herodes, né? Então, ou seja, João tinha um movimento que pregava a respeito de Jesus, mas estava envolvido num escândalo tão grande a ponto do seu seguidor, um discípulo seu, ter uma mulher que está envolvido em escândalo de adultério com Herodes, justamente o cara que matou todas as crianças por causa do nascimento de Jesus, segundo o texto, né? Aí o texto vai dizer que Jesus estava explicando, né, dando algumas instruções para os discípulos dele a respeito da dificuldade que eles iriam passar, né, dizendo para eles que eles deveriam pegar a sua própria cruz e seguir ele, e não deveriam tentar salvar a sua vida, mas sim morrer por causa dele. O texto vai dizer que João, estando preso no cárcere, ouvindo a respeito dessas obras que Jesus estava fazendo, resolve mandar dois discípulos perguntar se Jesus é aquele Cristo que eles estavam esperando mesmo, ou se eles deveriam esperar por outro. Justamente por quê, senhoras e senhores? Porque João pregava um Jesus que ia morrer como cordeiro. O Cristo que João ensinava era o Jesus que vinha como cordeiro. Qual que era a função do cordeiro na lei judaica? Morrer pelo pecado das pessoas. Então, João estava pregando um Jesus que vinha morrer pelo pecado dele, né? Então, ele acreditava que Jesus iria dar a vida por ele, talvez até o ponto de lutar contra as autoridades para tirar ele de dentro da cadeia, certo? Quando ele ouve a falar sobre as obras de Jesus, que Jesus estava dizendo que cada um deveria morrer, né, por Jesus e seguir a sua própria cruz e ir após ele, isso batia de frente com a teologia de João, porque João ensinava que Jesus iria morrer por ele, pelo pecado das outras pessoas, e Jesus, por outro lado, segundo Mateus, estava ensinando as pessoas a morrer pelos seus próprios pecados, né, a seguir a ele carregando a própria cruz e morrer por ele. Então, ou seja, Jesus está basicamente desmentindo João, dizendo assim: eu não vim para morrer pelo pecado de ninguém, não vim tirar João da cadeia, não vim fazer nada disso, certo? Eu vim para que vocês me sigam, carreguem a sua cruz junto comigo, né? E morram por causa de mim, né? Ou seja, de um lado João ensinava que Jesus ia morrer por causa deles, do outro Jesus estava dizendo que eles tinham que morrer por causa de Jesus, certo? Então, o texto vai dizer que João então manda esses discípulos até Jesus, certo? Enquanto ele estava preso, né? Aí Jesus vai dizer para ele, né? Você não está vendo a obra que eu faço? E vai dizer para ele assim: bem-aventurado é aquele que não achar em mim pedra de motivo de tropeço. Por quê? Porque João, dando um recado para João, justamente por quê? Porque João estava tratando Jesus como se ele fosse pedra de tropeço. Ou seja, ele estava ensinando que Jesus vinha morrer pelo pecado das pessoas, morrer pelas pessoas como cordeiro, e Jesus estava dizendo do outro lado, ensinando que as pessoas deveriam pegar a sua cruz e seguir ele e morrer por causa dele, não ele morrer por causa dessas pessoas. Certo? Aí o texto vai dizer que Jesus vai dar testemunho a respeito de João. Aí olha só o que o texto vai dizer. É, Jesus passou a dizer ao povo o seguinte: que saíste vocês para ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Justamente por quê? Porque João, ele agia no deserto como um caniço agitado, né? Correndo de um lado para o outro, ensinando, enquanto Jesus dizia para ensinar as coisas em segredo, né? Ensinar dentro das casas das pessoas, né? Em silêncio, né? Então ele vai dizer: sim, que saíste para ver um homem vestido de roupas finas, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Ele está dizendo: vocês saíram para ver no deserto um homem com roupa fina. Se referindo a João, por quê? Porque João era o único que estava com a vestimenta privilegiada para estar debaixo do deserto, que era a roupa de camelo, que ajudava ele a proteger do sol. Enquanto ele pregava Jesus como cordeiro, as outras pessoas seguiam ele, vendo a pregação dele. Então ele está basicamente dizendo: aqueles que saem no deserto com roupas finas, ou seja, se referindo a João que estava com roupa pele de camelo, esses são exatamente os que se assentam nos palácios reais. Ele está dizendo que João é amigo das autoridades, ou seja, mais um motivo para ele não tirar João da cadeia, certo? Aí ele vai dizer: mas
para que saíste para ver um profeta? Sim, eu vos digo que muito mais do que profeta. Ele vai dizer, se vocês saíram para ver João como profeta, vocês viram muito mais do que um profeta. Ele vai dizer assim, este é quem está escrito que eu iria enviar para ser o meu mensageiro para preparar o meu caminho. Então ele vai dizer que João, ele é maior do que os profetas, porque João recebeu a missão de Jesus para sair espalhar o evangelho de Jesus, certo? Só que aí ele vai dizer, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém pareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, Jesus está dizendo que o maior no reino dos céus é maior do que João. Ele está dizendo o seguinte, João é grande porque ele veio trazer a minha mensagem, ele veio espalhar a minha mensagem, espalhar que eu cheguei, certo? Mas no reino dos céus, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, o que é o reino dos céus? O reino dos céus é o que Jesus disse que veio fazer, trazer a lei, não veio abolir a lei, veio cumprir a lei e cumprir o que os profetas diziam. Então o reino dos céus era, como o Messias, como Cristo, era restaurado o templo de Jerusalém, o sacrifício de animais para perdão dos pecados. Então ele estava dando uma pancada em João aqui, dizendo assim, o menor no reino dos céus, o menor no reino dos céus é o pecador, aquele que leva um animalzinho para sacrificar para perdão dos pecados. O menor no reino dos céus é maior do que João. Certo? O pecador no reino dos céus é maior do que João. João só é maior do que os outros profetas porque ele veio cumprir o que eu pedi para ele fazer. Mas perante aos menores no reino do céu, perante ao menor no reino do céu, João é menor do que o menor no reino do céu. Ou seja, o maior no reino do céu, o menor no reino do céu é maior do que João. Ou seja, aquele pecador que sacrifica animais para perdão dos pecados é melhor do que João. É maior do que João. Aí ele vai dizer, desde os dias de João até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, os que se esforçam apoderam dele. Então ele vai dizer exatamente isso. Desde os dias de João até o reino dos céus, até agora, desde os dias de João até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Então ele vai dizer, desde os dias de João até agora, o reino do céu ele é tomado por esforço. Aqueles que se esforçam se apoderam dele. Justamente por quê? Porque nos dias que João estava ali, as pessoas ainda sacrificavam animais para perdão dos pecados. Então ele vai dizer, o reino dos céus é daquele que se esforça, que sacrificam animais para perdão dos pecados. Mas depois que João passou a pregar, já não sacrificava mais animais para perdão dos pecados. Você agora estabeleceu o batismo para perdão dos pecados, arrependimento e perdão dos pecados. Como se Jesus estivesse falando assim, não tem nada a ver com João, eu não estou com João, certo? Então ele vai dizer, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então ele vai dizer, até João a lei profetizou até ele. Os profetas profetizaram até ele, ou seja, sacrifício de animais para perdão dos pecados. Mas depois de João, né, o reino dos céus já não foi mais entregue por esforço. Ou seja, você não sacrifica mais animais para perdão dos pecados. Você está elaborando sacrificar um ser humano para que você não tenha mais pecado. Certo? Ele vai dizer, e se quereis conhecer, se os quereis reconhecer, ele mesmo é o Elias que estava por vir. Então ele está dizendo, se vocês quiserem reconhecer João, ele vai ser o Elias que está por vir. Se vocês quiserem reconhecer. Porque ele dizia para os discípulos dele assim, vocês não são melhores do que os pardais, do que as aves do céu? Né? Justamente por que ele dizia isso? Porque ele dizia que para os discípulos dele, que a justiça dos discípulos dele tinha que ser melhor e muito mais melhor do que a dos escribas e fariseus. Então, ou seja, os escribas e fariseus sacrificavam animais para perdão dos pecados. Se eles estavam sacrificando um ser humano para perdão dos pecados, a justiça dele era pior do que a dos escribas e fariseus. Porque o animal você já ia matar mesmo para comer. Então, você já vai matar um animal para comer, você já pode usar ele para sacrifício de animais para perdão dos pecados, para sacrifício para perdão dos pecados. Agora, quando você estabelece a morte de um ser humano, seja ela qual for, para perdão dos pecados, a sua justiça é pior do que os escribas e fariseus, porque a própria lei diz não matarás. Então não importa se você está matando um homem ou dois homens para perdão dos pecados povos. Você está cometendo um pecado. E Jesus disse que veio para cumprir a lei. E a lei mandava não matar um ser humano, não matar o seu irmão, mas mandava matar o sacrifício de animais para perdão dos pecados, conforme a lei de Moisés disse que era perpétua. Então ele vai dizer, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, mas a quem hei de comparar esta geração, semelhante a meninos que assentados nas praças gritam aos companheiros, nós tocamos fraudas e não dançaste, entoamos lamentações e não pranteaste. Então ele vai dizer o seguinte, essa geração, a geração de vocês, incluindo João, é uma geração de meninos. Por quê? Porque ainda são infantis, porque vivem cantando nas praças, tocando flauta, ou seja, se referindo a ele, tocando flauta para mim poder dançar, eu não estou querendo dançar. Então vocês estão agindo como crianças, justamente por quê? Porque ele dizia para os discípulos dele praticar a justiça deles em segredo, em silêncio. Até mesmo quando fosse orar, fechasse a porta do quarto, fizesse em silêncio dentro do quarto. Quando fosse pregar o evangelho dele, que pregasse dentro da casa das pessoas. Se a pessoa não aceitasse, ela saía.
certo? E João fazia completamente diferente, ele pregava o mesmo evangelho que Jesus dizia para ele pregar, mas ele saía gritando nas ruas, saía gritando nas praças, né, a fim de querer chamar a atenção, certo? Então ele vai dizer, pois veio João que não comia nem bebia e dizem, tem demônio, veio o filho do homem com que bebe e dizem, eis um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada pelas suas obras. Então ele vai dizer o seguinte, a minha sabedoria ela é justificada pelas minhas obras. Por quê? Porque eu como com pecadores, eu bebo até cair, eu como até vomitar por esse beberrão e grutarrão, né? Como com pecadores e publicanos, mas a sabedoria é justificada pelas minhas obras. Justamente por quê? Porque as obras dele não eram entrar lá dentro da cadeia e tirar João de lá. As obras dele era fazer com que cada um morresse pelo seu pecado, cada um carregasse a sua cruz, cada um, se fosse morrer, que morresse por ele, e não pregasse que ele ia morrer por causa deles. Certo? Então ele está dizendo, vocês sabem que eu sou justo por causa das minhas obras, porque eu disse que eu vim para cumprir a lei, eu não disse que vim para abolir a lei. Eu estou ensinando as pessoas a não adulterar. João, ele inclusive vai dizer, ai daquele cujo o seu movimento estiver dentro de um escândalo, né? João, o movimento dele tinha escândalo, né, de adultério, né? Então, senhoras e senhores, ele vai dizer, eu sou completamente oposto de João. João vinha, não comia e não bebia, ou seja, todo mundo sabia que ele não comia e não bebia porque ele mostrava a cara de fome. Jesus dizia para os discípulos dele, quando vocês vão jejuar, lava o rosto, unge a cabeça e não fica demonstrando que está jejuando, que está com fome. João já fazia questão de jejuar para todo mundo ver. Então ele vai dizer, vocês veem João que não come nem bebe, vocês dizem que ele tem demônio. Por outro lado, vocês veem eu que como e bebo demais, sou chamado lutarrão e beberrão, sento com pecadores e publicanos, mas vocês sabem que mesmo sentando com pecadores e publicanos, eu sento com eles para converter a eles. Como ele diz, né? Eu sento com pecadores e publicanos para chamar eles ao arrependimento. E o que é o arrependimento do pecado? É seguir a lei que manda o sacrifício de animais para perdão dos pecados. Então ele está dizendo, João não come nem bebe, você diz que tem demônio, mas não dá para justificar as obras de João, né? As obras de João não são justas, né? Por quê? Porque ele se faz como sacerdote, por quê? Porque a lei diz que o povo deveria sacrificar o animal com o sacerdote, enquanto confessava o pecado com o sacerdote, para perdão dos pecados, o animal, e João não é sacerdote, é profeta, está descumprindo a lei, fazendo as pessoas se confessarem com ele, enquanto se batizam para perdão e arrependimento dos pecados, enquanto deveria ser a morte do animal. Então, eu e João são completamente diferentes, certo? Eu não vim morrer por vocês. Aquele que me usar para salvar a sua vida, perdê-la-á. Ou seja, quer dizer que eu morri por ele. Cada um pegue a sua cruz e me siga. Eu não sou o Cristo que João está pregando que vai vir como cordeiro. Porque o cordeiro, na lei, manda que o cordeiro animal seja sacrificado. Eu não posso ser sacrificado como cordeiro, por quê? Porque eu não sou animal e segundo que eu tenho pecado. Tanto que ele foi se batizar com João para batismo e arrependimento do pecado, sabendo que o batismo de João era justamente com esse propósito, arrependimento e perdão dos pecados. Certo? Então, ele vai dizer o seguinte, né? Ele se batizou com João justamente por quê? Porque João queria batizar ele, queria ser batizado por ele para colocar Jesus como dono do movimento do batismo para arrependimento dos pecados. Mas Jesus queria se batizar com João para mostrar para todos a justiça, justamente para ver o quê? Quem é dono desse batismo aqui é João. Por isso ele está me batizando, porque ele é o maior líder do batismo aqui. Não eu. Eu vim para cumprir a lei manda sacrifício de animais para perdão dos pecados. Certo? Então, o testemunho que Jesus dá a respeito de João aqui é como se estivesse falando assim, eu sou contra tudo que João estava ensinando, certo? Eu posso comer com pecador, eu posso beber com pecador, eu posso beber até cair, mas as minhas obras, elas são justificadas. A minha sabedoria justifica a minha obra. Eu como com pecador, sim, mas para chamar ele a arrependimento, dentro da lei que eu disse que vim para cumprir. Então, se ele veio chamar as pessoas para o arrependimento, e por isso ele comia com os pecadores, então ele estava convencendo os pecadores dentro da lei a recorrer ao sacerdote para sacrifício de animais para perdão dos pecados, e não se batizar com João para arrependimento e perdão dos pecados. Então, veja que está basicamente dizendo para João, João, eu não sou esse Cristo aí que você está esperando, não. Você espera um Cristo que vem morrer pelo perdão dos seus pecados. Então, se você acha que eu sou pedra de tropeço para você, certo? Você não será bem-aventurado, você não será bem feliz, porque eu não sou esse Cristo aí que vem morrer como cordeiro, não. Esse Cristo que vem morrer como cordeiro eu não sou, porque eu cumpro a lei, e a lei manda o animal. A lei disse não matarás, então eu não posso ser morto pelo pecado de vocês, principalmente por vocês.
Eu vim cumprir a lei, eu não vim abolir a lei. Eu não vim abolir o que os profetas pregavam. Tanto que o menor no reino dos céus, ou seja, aquele que é pecador, publicano, pecador, que eu sentei para comer com ele, é maior do que João. É maior do que João. João talvez não coma com pecadores, talvez jejuma bastante, mas não cumpre a lei. Porque a lei diz, se você errar num ponto, você erra em outro. Então, se você não adultera, se você jejuma, mas você não sacrifica animais para perdão dos pecados, que é uma lei perpétua, e substitui isso pelo batismo, certo? Eu não sou esse tipo de Cristo, eu não sou esse Cristo, você é culpado da lei do mesmo jeito. Então eu termino esse vídeo aqui, senhoras e senhores, aos 15 minutos e 33 segundos, porque é um número muito simbólico.